Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou neste sábado, dia 18 de março, a 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, a espécie de terceira divisão aqui do estadual de São Paulo. E olha, já estavam classificados Marília, São José, Capivariano, Grêmio Prudente e Sport Clube São Bernardo. Na última rodada só dependiam do seu próprio futebol, o Desportivo Brasil, o Bandeirante e o Rio Preto. Só o Desportivo Brasil venceu e conseguiu se classificar. Bandeirante empatou, Rio Preto perdeu e foram eliminados. Melhor para o União Suzano, que venceu, e a Matonense, que venceu também e se classificaram. Com detalhe, o Marília venceu, o São José perdeu e o Marília recuperou a primeira colocação. Então os 8 classificados pela ordem: Marília primeiro, São José segundo, Capivariano terceiro, Grêmio Prudente quarto, Desportivo Brasil quinto, Sport Clube São Bernardo sexto, União Suzano sétimo e Matonense oitavo. Com esses classificados, a configuração da próxima rodada, que serão 2 quadrangulares, será o seguinte: primeiro colocado Marília, terceiro colocado Capivariano, sexto colocado Sport Clube São Bernardo e oitavo colocado Matonense. Que grupo forte esse grupo 2, hein? Jogos ida e volta e os 2 primeiros colocados se classificam para as semifinais. O grupo 3, São José segundo colocado, Grêmio Prudente quarto colocado, Desportivo Brasil quinto colocado e União Suzano sétimo colocado. E de volta também os 2 primeiros colocados garantem classificação para as semifinais. 2 do grupo 2 e 2 do grupo 3. E no rebaixamento, Audax, que era a lanterna, perdeu em casa, foi rebaixado. O Sertãozinho escapou com uma façanha espetacular. Foi jogar com São José em São José dos Campos. São José 8 vitórias seguidas. São José líder do campeonato e acabou com a invencibilidade do São José. O Sertãozinho venceu por 2-1 e escapou porque o Barretos apanhou de 5 e o Barretos caiu junto com o Audax. Barretos e Audax na 4ª divisão o ano que vem, hein? Vexatório, vexatório. Bom, vou passar o resultado das 8 partidas, todos os seus gols, como ficou a classificação, tudo para você, mas pedindo para você fazer a sua inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, dar seu like e vamos lá, vamos trocar aquela mesma ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, então vamos começar com o líder. O Marília na rodada passada era o segundo colocado. O São José era o primeiro. Mas o Marília, jogando em casa, pegou a Itapirense. Olha a Itapirense. Saiu do G8 na rodada passada. Ela veio caindo de produção. Vamos falar a verdade. Faz uns 5 jogos que foi caindo, empatando, perderam e foi caindo. Rodada passada, saiu do G8. Foi jogar com o Marília, precisava vencer. Tomou de 3-0. 3-0 assim, com categoria, com um gol do Michel Contra com 1 minuto de jogo. Com 1 minuto de jogo. Depois o Eric Bessa fez mais um, é o artilheiro do Marília no campeonato, e o Madalena completou. Moral da história: Itapirense eliminado, está fora dos quadrangulares. O Marília, líder do campeonato. E o Marília do Guilherme líder, por quê? Porque o São José, depois de uma recuperação fantástica com o Ricardo Costa, era o líder, entrou em casa com apoio da sua torcida, anunciou nessa semana os laterais Samuel Balbino e Gustavo Henrique. Os 2 foram contratados já para os quadrangulares, já estava classificado e tal, mas acabou com a sua invencibilidade e a sua liderança, perdendo por 2-1 para o Sertãozinho, que escapou. É verdade que o jogo valia só para o Sertãozinho, né? O São José estava tranquilo, brigando pela liderança, mas tranquilão. Sertãozinho fez 1-0 com o Thaler aos 25, mas logo depois o Wendel Júnior empatou. Só que aos 43 do segundo tempo, o Black tirou o Sertãozinho do sufoco, do atoleiro e do rebaixamento. O Black fez 2-1, o São José caiu da primeira para a segunda colocação, já estava classificado, e o Sertãozinho respirou, mas respirou aliviado, subiu uma posição com 16, ele ficou com 16 que nem o Barretos, só que ele tem uma vitória a mais, 5-6, e derrubou o Barretos. Que festa em Sertãozinho, hein? O touro dos canaviais, festa e festa bonita. E o São José ficou na segunda colocação.
Quem manteve a terceira colocação foi o Capivariano, jogando em casa, começou perdendo. O Bandeirante precisava vencer para se classificar e começou fazendo 1 a 0 com o Lucas Lima aos 8 do primeiro tempo. Mas o Rafinha, cobrando pênalti, empatou. E o empate, o Capivariano, que já estava classificado, manteve a terceira colocação, tranquilo. O Bandeirante do Paulinho McLaren chegou a ser líder. O Paulinho McLaren falou que era um timão, que ia classificar, que ia subir. Paulinho McLaren. O time começou acelerado e depois perdeu força ao longo da competição e vergonhosamente foi eliminado, hein? Vergonhosamente o Bandeirante ficou fora dos quadrangulares finais. Quem ficou com a quarta colocação já era o quarto colocado e manteve o quarto colocado foi o Grêmio Prudente, que foi jogar com o União Suzano em Suzano, só valia para o União Suzano. O Grêmio Prudente já estava classificado. O Grêmio Prudente rescindiu com o Chula essa semana, o Chula foi para outro time e tal, tá tudo tranquilo no Grêmio Prudente, mas o União Suzano precisava vencer para classificar e torcer para algumas derrotas. As derrotas aconteceram, do Bandeirante que empatou, por exemplo, o Rio Preto que perdeu, e aí o União Suzano fez 2 a 0, gol do Rafinha no 44 do primeiro tempo e o Patrick Fabiano aos 24 do segundo. Moral da história, festa em Suzano. Grêmio Prudente, mesmo derrotado, continuou com a quarta colocação, classificado. O União Suzano subiu 3 posições, era o 10º, terminou na 7ª colocação e uma festa do time do Laércio Aquino, hein? Laércio Aquino era jogador, primeira experiência como treinador e classificou o time para os quadrangulares. Parabéns ao Laércio Aquino, parabéns ao Grêmio Prudente. União Suzano o 7º, Grêmio Prudente o 4º. Quem subiu uma posição e terminou na 5ª foi o Desportivo Brasil. E olha, o Desportivo Brasil precisava ganhar e enfrentar o Lanterna, o Audax, que precisava vencer para escapar. E tô nem aí com o rebaixamento, vou rebaixar esse Audax ruim aí. Foi isso que fez o Desportivo Brasil. Meteu 2 a 0 no Audax lá em Osasco, sem dó, sem piedade. Renan aos 15 do primeiro tempo e o Rodrigo Andrade cobrando pênalti aos 36. Matou no primeiro tempo, classificou, subiu para a 5ª colocação. O time do Fábio Totti, ó, sensacional. Já o Audax que começou com o Alex Alves e terminou com vindo o Sérgio Baresi, depois veio o Márcio. Rapaz, o Márcio, hein, Márcio? O Márcio, ele começou, o que estava vendo aqui no meu caderno, ele começou no São Caetano. O Márcio Ribeiro, ele começou no São Caetano, aí veio o Axel, São Caetano caiu. E aí o Márcio Ribeiro foi para escapar o Audax, caiu também. Que fase do Audax do Márcio Ribeiro, hein? Verdade seja dita, Audax caiu porque fez uma campanha grotesca e chegou a ficar 2 ou 3 rodadas no G8, hein? Olha que situação, no G8, hein? Bom, quem era 5º colocado, já estava classificado e terminou na 6ª colocação foi o Esporte Clube São Bernardo, que em casa tá mal das pernas, hein? Mas ele enfrentou a Matonense precisava vencer para se classificar. E olha, e venceu o time do Luiz Carlos Martins, subiu com o Noroeste ano passado, campeão da 3 e agora classificou a Matonense, hein? Olha, sensacional essa classificação. Maranhão fez 2 gols, né? Um de cobertura lindo. O Ale cobrando o pênalti marcou o Esporte Clube São Bernardo. E aos 48 do segundo tempo, o Márcio decretou a vitória e a classificação da Matonense. Maravilhoso. Derrota em casa. O Esporte Clube São Bernardo terminou em 6º e o Matonense terminou em 8º. Os dois se classificaram, hein? E inclusive vão ficar na mesma chave. 6º e 8º ficam na mesma chave nos quadrangulares. 1º, 3º, 6º e 8º. 1º Marília, 3º Capivariano, que para mim são os 2 grandes favoritos da chave, mas Esporte Clube São Bernardo e Matonense vem forte. Que chave forte é essa, hein? Bom, é isso. Marília 1º, São José 2º, Capivariano 3º, Grêmio Prudente 4º, Desportivo Brasil 5º, Esporte Clube São Bernardo 6º, União Suzano 7º, 8º colocado Matonense. Bandeirante empatou, caiu para a 9ª, não deu. E o Rio Preto pior, hein? Só dependia dele o Rio Preto. O Rio Preto foi jogar com o Votuporanguense. O Votuporanguense já estava fora da zona do rebaixamento, mas precisava vencer para não depender de ninguém. E o Votuporanguense venceu, o gol do Matheus Norton, escapou e eliminou o Rio Preto. Situação ruim para os dois, mas pelo menos ninguém caiu, né? Essa pelo menos é um alento. O Red Bull Bragantino eliminou o Barretos, porque o Sertãozinho venceu, metendo 5 a 0, mas ficou fora, cara. Ficou muito irregular a campanha do Red Bull Bragantino 2.
mas meteu um 5-0 para rebaixar o Barretos, assim, com muita categoria. Gols do Cauã Conceição, Vini Egra, que fez muitos gols, Caetano, Vitinho 2 vezes. E aí, o Red Bull Bragantino, apesar desse resultado espetacular, ficou na 10ª colocação, 19 pontos, mas não conseguiu a sua classificação. E o Barretos, com 16, foi rebaixado. Campanha horrorosa do Barretos. Então é isso, a gente tem os 8, os 2 últimos rebaixados, o Audax, que já era o lanterna, o Sertãozinho escapa e derruba o Barretos. Que situação, hein? O Barretos, que trocou de treinador, né? Primeiro era o William Sander, ele saiu e pediu demissão para ir assumir o Fortaleza Sub-20. Aí chegou o Rodrigo Fonseca, foi demitido. Sérgio Caetano chegou para não cair e o Barretos caiu com o Sérgio Caetano mesmo. Então não adianta às vezes trocar treinador quando o time é ruim. E com detalhe, hein? O vice-líder do campeonato é o Batata do Barretos. Fez 8 gols, vice-líder da artilharia, né? E o Barretos caiu. Que coisa. Vinícius Popó com 12 é o artilheiro disparado, mas não marcou nessa rodada, né? O que a gente pode repetir para vocês, só para a gente finalizar o grupo. Grupo 2, primeiro colocado Marília, segundo Capivariano, sexto Esporte Clube São Bernardo, oitavo Matonense. Vocês vão jogar em turno-retorno, ou seja, 6 jogos, os 2 primeiros colocados vão para as semifinais. No grupo 3, segundo colocado São José, quarto colocado Grêmio Prudente, quinto colocado Desportivo Brasil, sétimo colocado União Suzano, a mesma coisa. Turno-retorno, os 2 primeiros colocados vão para as semifinais. A pontuação continua e aí a gente vai com primeira campanha contra quarta, segunda com terceira, no mata-mata para ver quem são os 2 que sobem e que brigarão pelo título. Segunda-feira a federação já vai anunciar a tabela, horários, locais da tabela dos quadrangulares decisivos da Série A3 e eu prometo para vocês colocar lá no blog do Futebol Caipira. Você dá um Google aí, blog do Futebol Caipira, o blog do Ademar, que é blogademar.blogspot.com. E aí eu vou colocar toda essa tabelinha lá e vou divulgar lá no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Facebook, Luiz Ademar JR, certo? É isso aí, parabéns aos 8 classificados e Barretos e Audax vão jogar Bzinho ano que vem. Lembrando que a partir do ano que vem, esse ano vai começar Bzinho agora em abril. E aí os 14 primeiros colocados vão ficar na Bzinha, junto com os 2 que caíram, Barretos e Audax. O restante vai para a 5ª divisão. Uma espécie de B1, B1B, enfim. Mas é como a Bzinha é a 4ª divisão, vai ter uma 5ª divisão a partir do ano que vem. Certo? Pois bem, semana que vem eu volto já com os jogos da primeira rodada dos quadrangulares decisivos da Série A3 do Campeonato Paulista. Parabéns! Marília, São José, Capivariano, Grêmio Prudente, Desportivo Brasil, Esporte Clube São Bernardo, União Suzano e Matonense, que seguem na luta pelas 2 vagas de acesso à Série A2 o ano que vem. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!